Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namaste Om Shvara. Olá, Mari. Apareceu a Mari também. Nós temos as duas Maris. Ah, iniciando aqui. Então, nós vimos nas aulas, né, conclusivas, né, nas aulas iniciais, na verdade, desse 13º capítulo, a discriminação entre a matéria e o espírito. E depois de todas as análises apresentadas por Krishnaji, nós vemos aqui aquilo que foi apresentado como jnana, né? Primeiro nós vimos Kshetran e Kshetranyana, e agora Yana, né? Yana, que literalmente é referido como conhecimento, aqui ele é apresentado num contexto diferente, significando valores ou simplesmente qualificações ou virtudes que precisam ser desenvolvidas, né? Então, nós vimos ontem algumas dessas virtudes, né? Entre elas, a mais básica é a ausência de autoglorificação, que significa simplesmente modéstia, né? Ou humildade, modesta, né? Modéstia. E depois nós vimos também a simplicidade como uma expressão final. Nós vimos que a humildade, né, como a ausência de autoglorificação, resolve o problema da. Como é que é a outra palavra que eles usam? Que é o Presunção. pretensão ou presunção, aquela ideia de que por que que as pessoas não estão me levando, né, me validando, me, né? Então, nós vimos toda essa problemática, né? São aspectos psicológicos interessantes, muito importantes da gente observar, porque, afinal de contas, os frutos do autoconhecimento, eles se manifestam a nível psicológico. Então, nós precisamos compreender o problema em sua psicologia também. O problema em sua natureza psicológica é uma expressão de algo que é uma ignorância a respeito da sua real natureza. Então, nós trabalhamos em dois níveis, né? Um nível é você simplesmente apresentar os ensinamentos que estabelecem a real natureza do indivíduo, e, por outro lado, nós temos que analisar este fenômeno chamado sofrimento psicológico humano, né? A psicologia é uma das leis que impacta o jiva-atma humano muito relevantemente, né? Então, nós sofremos uma lista enorme de problemas psicológicos derivados desta ignorância. Então, qual é o sintoma desta ignorância? Problemática psicológica. Então, aqui, quando nós falamos sobre as qualificações ou como os frutos deste processo vedante, a gente apresenta os benefícios psicológicos, tá? Porque a problemática se manifesta a nível psicológico e os benefícios são expressos também a nível psicológico, porque afinal de contas, todos nós queremos nos livrar desta problemática humana, né? Assim referida como a dor psicológica humana, a dor emocional psicológica humana, né? O descontentamento, né? Então, nós estamos vendo aqui essas virtudes ou esses valores. No início, é bom considerar como valores, porque você tem que ter valor por alguma coisa,
de modo que você tenha a força e a inspiração necessária para tentar alcançar aquele nível de desenvolvimento, né? Aquele nível de virtudes, né? Eu deveria ter tomado mais café hoje, tomei um chazinho só. Marcelo, ah, né? Uma equação justa, né? Entre Rajoguna, Tamoguna e Sattvaguna ajuda. Ok. Então, voltando para essa linha, né, do que eu estava dizendo, então, essas virtudes, que são qualificações ou frutificações, elas se manifestam a nível psicológico. Qual seria essa, então? Seria você ser realmente modesto, humilde, né? Sem problemas de autoimagem, seja ela uma autoimagem exageradamente positiva, né? Fora de propósito, né? Fora de proporção, né? Ou uma autoimagem negativa, né? Então, aqui apresenta a autoglorificação como o problema maior, que produz a vaidade, o orgulho, né? Então, a humildade é importante, ela se manifesta em diversos níveis, como a pretensão, ou aquela outra palavra que a minha mente não está registrando hoje. E tudo isso se manifesta, né, se desdobra como uma personalidade simples. A simplicidade é um desdobramento do desenvolvimento dessas outras qualificações ou virtudes, né? Aí a gente vai ver que existem outras também, vai aparecer a questão da não violência também, né? Então são desenvolvimentos que ocorrem na medida que o indivíduo se submete a esses ensinamentos, né? Que expõem a problemática do samsara, que são exposições a nível mais psicológico. E a causa raiz dessa problemática emocional psicológica é linkada, né, conectada com o equívoco de identidade que precisa ser corrigido. Então a gente vai passando por tudo isso e gradualmente a gente vai cultivando essas virtudes. Então ontem eu estava ilustrando o fato de que cultivar essas virtudes somente é possível através de um esforço enorme de compreender todas essas leis do campo, entre elas, neste caso, as leis psicológicas, as leis kármicas e psicológicas. Se a gente não conhece, né, aí a gente vai ficar sofrendo. Não, você precisa de conhecer e depois você tem que fazer um esforço de observá-las, tá? Lembrá-las, lembrar dessas leis e princípios, né, entre eles o kármico, né? Moral, ético, psicológico, né, de modo que você possa compreender por que que eu estou observando tudo isso. Porque se eu não observar, eu vou tropeçar e vou sofrer mais ainda. Então, a observação dessas leis de Deus, que de modo mais simples a gente diz a observação do Dharma, né, é fundamental. Mas eu só vou ter a força de de, de tentar observar, de tentar lembrar desses ensinamentos, na medida que eu compreendo o quê? O valor deste ensinamento, o valor de eu manter essa perspectiva de compreensão que vai me dar força para implementar, ou assim dizendo, viver a partir dessa perspectiva de compreensão. Tem que lembrar e manter essa compreensão viva em nossas mentes, em todos os níveis do Vedanta. Não somente no nível Aham Brahmasmi, mas todos os níveis desses ensinamentos que também expõem a problemática do samsara e o yana, Atma Yana como a única solução, e Shwara Yana também a primeira solução, Shwara Jiva Jagata, né? A ciência de Mitya, como às vezes eu coloco, né? E, e no final das contas, como é que você vai cultivar essas qualificações ou essas virtudes? Lembrando repetidamente os ensinamentos, as conexões, né?
entre o sofrimento que eu experiencio, né, e o fato de que eu não estou realmente observando as leis de Deus, e o fato de que somente através da observação de Deus eu posso viver feliz neste mundo, né? Então eu quero ser feliz, quero. Eu quero autoconhecimento, eu não quero nem saber de autoconhecimento, eu quero ser feliz, né? Muitas pessoas podem pensar até assim, né? Então você precisa realmente compreender o seu relacionamento com Deus e suas leis, compreender profundamente, de modo que ele permaneça firme, claro, presente em suas vidas, em nossas vidas, para que a gente possa, assim, cultivar essas virtudes. Você não pode cultivar as virtudes através da opressão ou da força de vontade somente, né? Você precisa cultivar isso através de uma compreensão profunda da conexão entre a causa e o efeito, né? E os sintomas, né? E o modo qual eu preciso implementar isso, lembrando os ensinamentos que me permitem a união, né, entre a minha força de vontade e a minha compreensão deste sistema no qual eu acabei ficando escravizado, né? Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Não é nada disso, somente quando nós não entramos em atrito com essas leis universais, a gente vai viver em paz e feliz. A gente tem que viver em harmonia, em conformidade, né, com as leis do meio ambiente. Né, os exemplos simples são sempre simples, né, mas muito significativos. Se eu vou viver em Tóquio, por exemplo, né, e eu não consigo me inserir na cultura japonesa de modo a compreendê-la e viver mais ou menos em conformidade com as regras e as leis locais, eu vou criar um grande problema para mim e para os outros, né? Porque eu não estou me conformando, me harmonizando, me adequando às regras locais, né? Regras culturais locais, neste caso, né? Então, nós vivemos neste mundo, existem leis e princípios que operam aqui, que sustentam todo este palco no qual nós interagimos, e se a gente ficar violando essas leis universais, criando atrito, né? A gente viola, a gente cria atrito. Não, eu quero o meu modo, eu quero o que eu quero, blá, 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 e é quando eu quero, e eu fico violento, se não for assim, etc. Então, se a gente cria atrito por não realmente observar essas leis, né? Então a gente sofre. Eu estou me prejudicando ao fazer isso, diz o Dayananda, né? Ele só me apresenta essa árvore enorme de tamarindo, né? Acho que é tamarindo. Tamarindo, tamarindeiro, né? Que, que se você tocar nela e quiser subir nela, você se corta, se machuca, se rala todo, né? Então, do mesmo modo, se você quiser se esfregar nas leis de Deus, né? Violando-as, né? Você vai se machucar muito, né? O mundo inteiro, aqui uma analogia diferente, o Swami diz lá, que o mundo inteiro é como se fosse um banco de crédito e débito, né? Eu contribuo para o mundo e eu colocando meus depósitos de contribuição, né? Eu quero dar alguma coisa de volta, né? Então, eu estou contribuindo para, para este banco, né? De depósito e de saque também, né? Então, para isso, o indivíduo precisa ter uma atitude não somente de extrair valor, mas dar alguma coisa de volta, né? Então, é aquilo que eu tentei enfatizar ultimamente. Pela primeira vez, eu me expus um pouco, né, dizendo isso, né, que não é só uma questão de extrair, 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 entendeu? As pessoas precisam, né, oferecer alguma coisa em retorno, né? Eu conheço pessoas que falam, isso é a coisa maior, isso e aquilo, e não fazem nenhuma contribuição para o canal do professor. Quando fazem, são coisas muito aquém daquilo que elas podem. Eu não estou falando, tem pessoas que não podem, eu sou o primeiro a dizer, cara, não se preocupa com isso, né?
mas aqueles que podem têm que fazer um esforço, né, de ser um pouquinho generoso, pelo menos, né? Porque isso aqui é um grande banco de crédito e de débito, né? Então você vai depositando as suas doações, as suas ações, né, as suas contribuições para o campo. E mais tarde você vai sacar tudo isso. Você vai sacar sempre como punha-papa, naturalmente. Se eu contribuo com a extração e o roubo, né? Tipo, pessoas que gostam de chegar neste canal e assistir até mesmo as aulas presenciais, se bem que depois todo mundo pode assistir e extrair, roubar fragmentos do Vedanta, assim como eles quiserem, né? Mas tem pessoas que chegam e fazem tudo isso por anos e anos e anos, sem jamais fazer sem, nem mesmo uma doação de 20, 30, 40 reais, entendeu? Então, tudo isso, né? Tudo isso é parte deste banco de depósito. Eu vou sacar aquilo que eu depositei, né? E eu deposito aquilo que é de acordo com o valor que eu tenho por aquilo, né? Se eu deposito muita violência, né, no mundo, significa que eu vou acabar sacando também, né, violência, né, naturalmente, né, naturalmente. Se semeia violência, você vai sacar violência. Essa história de implementar violência em nome da paz, da democracia, é a mentira mais cabeluda, né, não sei como é que se diz essa expressão, mais absurda que existe, né? Eu recebo do mundo o que eu doei para o mundo. Se eu dou amor, dedicação, entrega, compaixão, eu também recebo isso, né? De um modo ou de outro. Se eu dou o que você chama de amor, eu recebo amor. Se eu estou dando violência, naturalmente a gente colhe o que a gente planta, nós sabemos disso, né? Eu não quero ser ferido pelo mundo, portanto, eu quero depositar amor neste campo de depósitos, né? Apenas a rimsa, porque eu recebo o que eu dou, eu colho o que eu semeio, nem mesmo o que eu semeio. Em inglês há um ditado: se você semeia um vento, você colhe um furacão. Então ele multiplica e vem, né? Então está dizendo a gente pode semear coisas pequenas, mas o acúmulo, né, de punha é tal que você pode colher uma vida de muita satisfação, paz e felicidade, né? E eu sei, nossa, o que que eu fiz para merecer tudo isso? Você se tornou uma pessoa realmente pura, de coração, dármica e sábia o suficiente para não machucar ninguém. Nós estamos entrando no Ahimsa, né? Que é uma das virtudes, né? Então, tudo isso a gente deposita e depois a gente recebe, muitas vezes a gente recebe com interesses bons, entendeu? Com grandes, como é que se diz interesse? Não, com juros altos, né? A gente deposita, não é que nem esses bancos por aqui, que a gente, pelo mundo nos dias de hoje, que você deposita, eles não te dão nada, mas se eles precisarem emprestar para você, eles vão tirar a sua pele, né? Não, aqui não, você deposita e você tem um retorno enorme depois, dividendos enormes, tá? Portanto, depositar a RIMSA é muito importante para o meu futuro, porque ele vai frutificar como uma mente mais pacificada, determinada, definitivamente muito mais pacificada, que você precisa para o autoconhecimento. Então, do ponto de vista da psicologia vedântica, ele apresenta um outro aspecto, um outro mecanismo interessante. Ele diz assim: vocês não se preocupem se vocês têm tendências de ferir outros, de machucar os outros aqui e ali. Essa tendência é uma tendência impulsiva e muito natural. Então, nós temos determinadas vasanas que são tão profundamente arraigadas na nossa mente inconsciente, né, no corpo causal, que mesmo após um processo longo de preparação, purificação e de conhecimento, sabedoria, né, ainda assim, algumas daquelas vasanas podem se manifestar. Algumas delas talvez sejam ainda vinculadas com o reino animal através do qual nós passamos, entendeu? Mas o fato é que alguns de nós têm tendências, né, de responder
impulsivamente, às vezes violentamente, e é natural. O seu homem apresenta uma lógica fundada num mecanismo muito simples, né? Eu estou dizendo aqui que o mecanismo são diversos, ele vai apresentar um dos mecanismos. O mecanismo pode ser uma pessoa que diz alguma coisa que é associada com um gatilho referente a um problema, um trauma que você teve, aí aquilo provoca uma reação compulsiva, impulsiva, né? E meio violenta, né? Da tua parte, porque é um mecanismo psicológico que existe na mente subconsciente. Então você vai vendo isso, tudo isso vai limpando gradualmente, vai purificando e você vai se tornando uma pessoa sempre mais pacificada e equilibrada, né? E o SOA me apresenta um outro mecanismo aqui, dizendo que quando a gente machuca outras pessoas, né? A gente machuca quando? É porque a gente tem expectativa a respeito do campo. Aqui, Marcelo, em relação à nossa configuração, aqui a nossa configuração, a configuração do campo dármico no qual nós interagimos, tá? Porque eu uso muito essa palavra configuração relacionada à configuração dos gunas e dos elementos, né, que constituem o corpo, mente, sentidos. Aqui a configuração é a configuração do campo no qual nós interagimos, tá? Então, dentro desse campo de interação, né, que é o setup na linguagem de Swamiji, ele diz o setup e o mindset. Se você não pode modificar o setup do campo, você tem que modificar o seu mindset, né? Então, em relação a essa configuração do campo dármico, né, nós desenvolvemos expectativas, né? Então, as expectativas são em relação às pessoas, principalmente, né? Às vezes até em relação a alguns outros seres vivos, mas os vizinhos, o governo, a gente nem vai falar de governo, né? Porque aqueles que têm expectativa a respeito de governos, né? É porque estão ainda muito paralisadas no tempo, né? Então, os nossos vizinhos, governos, as expectativas, elas se manifestam como quereres e não quereres, gostos e desgostos, tá? O que eu gostaria de receber e o que eu não quero receber. Então, toda vez que esses gostos e desgostos não forem bem atendidos, né, eu vou me sentir mais ou menos confortável ou desconfortável. Quando as coisas são de acordo com a minha expectativa, seja ela da parte de pessoas, até de instituições, né, eu me sinto livre da violência, desta tendência violenta, né? Mas quando ela é contrária, né? Então existe a possibilidade de uma reação violenta, né? Uma reação mais violenta. Então, essa é a lógica, né? Todos nós temos essas expectativas inconscientes, subconscientes, e quando elas vêm à tona, elas se manifestam na mente consciente, e às vezes leva tempo para a gente controlar aquele impulso que vem, aquela reação impulsiva, né, de rejeição e até mesmo de raiva, né? Não aceitação daquele parábada, né? Então, essas reações, eu só me diz, esteja tranquilo, isso é natural, todos nós ainda temos resquícios desses ragas e dveshas, né? Quereres e não quereres, gostos e desgostos, né? E eles se manifestam. Então, a maioria das vezes, nossas expectativas não são cumpridas como a gente sabe, né? Ah, não, a vida é assim, você tem que correr, correr, correr para ter sucesso, e eu sei como ter sucesso. Sabe nada, se você não for um corrupto, os corruptos, todos os governos são corruptos, então eles conseguem ser bilionários e controlar o planeta, como nos dias de hoje, né? E você pensa que eles sabem realmente, encontraram a fórmula de sempre obter o que eles querem, mas não, através com um custo monstruoso. Qual é o custo? Eles simplesmente destruíram as suas almas individuais, entendeu? Se entregaram ao materialismo, à corrupção, né? Então, isso é um preço que eles não têm nem ideia do que eles entregaram para ter bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? Então, ninguém, nem mesmo os mais ricos, têm condição realmente de realizar todos os desejos, as expectativas, a menos que você se destrua como um grande corrupto, né? Que você sabe que a corrupção vai destruir a própria pessoa corrupta, né? Então, a lei.
em geral, é que desejos é um grande problema da experiência humana. As expectativas são ainda mais problemáticas, é um desdobramento do meu desejo. E toda vez que elas não são cumpridas, eu sofro. E o problema é que, a maioria das vezes, a gente não consegue obter ah, as nossas expectativas. O que a gente recebe, em geral, não é mais de acordo realmente com as nossas expectativas, né? Então, as pessoas jamais vão se conformar ao que eu espero delas. É impossível você ter um relacionamento sem desenvolver determinados conflitos com as pessoas ou com os vizinhos, né? A menos que você seja um people's pleaser. People's pleaser é aquela pessoa que está sempre querendo dizer alguma coisa que o outro queira ouvir, entendeu? Aquelas pessoas. People's pleaser. Ah, não, está medindo as minhas palavras. Não, isso eu sei que ele não gosta de ouvir, isso aqui, eu não sei. Então você está pisando em ovos, né? Tentando satisfazer o ouvido das pessoas, né? Caso contrário, você não pode evitar de não preencher a expectativa das pessoas, porque você é o que você é. Você gosta, gosta, você não gosta, não gosta. Mas aquelas pessoas que ficam fazendo esse jogo político, né, quase sempre elas têm uma carência e elas necessitam muito da aceitação das pessoas. Então elas acabam fazendo isso, entendeu? Elas estão sempre ali prontas para preencher as expectativas das pessoas. Mas em geral, a gente não consegue e a gente sofre esse choque de realidade porque as minhas expectativas, elas não são em harmonia com aquilo que eu recebo. Portanto, o desenvolvimento do Ahimsa, né, que é a não violência, depende também de uma transformação sempre fundada na compreensão, né, que irá equilibrar o meu centro emocional, né? Quanto mais eu cresço psicologicamente, emocionalmente, maior o número de expectativas, peraí, portanto, na maioria das vezes minhas expectativas não são cumpridas e quanto mais crescido eu sou, maior o número de expectativas. E elas se tornam ainda mais refinadas, então elas sendo mais sutis, etc., né? Como controlar o outro psicologicamente. Acontece quando eu digo que eu quero uma cor dentro do verde também, esse verde, aquele verde. Ok, então as pessoas vão ficando vão entrando numa loucura, né, de expectativa, de exigência, aquela coisa do, do perfeccionismo, né? Ah, você gosta de se vestir como? Eu gosto simplesmente da cor bege, né? Aí você traz uma blusa bege para a pessoa, uma camiseta bege. Ah, não, mas não é exatamente esse bege. É um bege um pouquinho mais escuro, um bom bege um pouquinho, entendeu? Então, as expectativas, elas podem chegar num extremo tal que ninguém vai conseguir satisfazer aquelas expectativas, né? Um exemplo assim mais extremista, né? Extremo, né? E quando as expectativas não são atendidas, eu fico magoado. A coisa mais difícil e fácil que existe no mundo é magoar as pessoas. Às vezes você magoa as pessoas só de passar pela rua e não observar que a pessoa estava do outro lado da rua e não dizer oi. A pessoa deu um oi para você, você estava aqui no seu caminho, você não viu a pessoa do outro lado da rua e a pessoa fica magoada com você para o resto da vida. E você está lá assim, ó, o que que aconteceu? Né? Então a pessoa vai sentir mágoa. E uma pessoa magoada, ela acaba reagindo, causando mágoa aos outros também. Então, uma pessoa ferida acaba ferindo, essa é a moral da história. Porque quando eu me sinto magoado ou ferido, ou as minhas expectativas não preenchidas, eu muitas vezes me torno capaz de ferir os outros também, tá? De contra-atacar. Ah, você não me dá isso no relacionamento humano, principalmente o relacionamento mais íntimo. Você não está me dando isso, então, pá, tome aquela, né? Tome isso também, né? Então, é um toma lá, dá cá. Uma pessoa magoada invariavelmente vai ferir os outros. Mas pessoas que sentiu ferida por não ter as suas expectativas preenchidas, irá quase que invariavelmente ferir as outras. Ela pode fazer um joguinho psicológico. Oh, eu estou tão magoado, você me feriu profundamente. Bababá, bababá. Ela talvez não possa, não queira ferir com agressão verbal, mas ela vai ferir psicologicamente o outro, semeando a culpa e a manipulação através da culpa. Então, a psicologia humana é uma coisa muito complexa, né?
Então, se eu tiver uma ferida desse tipo, eu vou ferir outras. Crianças se comportam mal a intervalos de tempo. Então, os pais gritam, né, botam de castigo, né, tudo isso são reações impulsivas dos pais para tentar administrar uma situação muito diferente, muito difícil, né? Essa violência rímpica, impossível, é natural, não acontecer, isso é por si só uma condição. Rímpica é natural quando alguém não se comporta com as minhas expectativas. Se essa rímpica, violência impulsiva, que é natural, não ocorrer, isso é possível se alguém, uma condição. Rimsa é natural quando alguém não se comporta com as minhas expectativas, né? E você sabe qual é a condição de eu não reagir violentamente? Minha mente. Então, existem dois modos de eu não reagir ferindo o outro. É que todo mundo vem aqui preencher as minhas expectativas. Eu pensei que ele fosse pegar essa via ainda. Mas a outra é simplesmente através da sabedoria, como exposta aqui no Bhagavad Gita, nesse capítulo 13, né? Qual é a condição? Minha mente precisa se tornar equânime, mais especificamente sensível, tá? Sensível. Ela precisa compreender o significado desse conceito, não violência, né? A Himsa e a ahimsa, né? Porque se eu me tornar muito sensível, muito sensível, muito sensível, a sensibilidade é algo que só vem com muita maturidade, muito refinamento, muita purificação da mente, tá? Então, o que é essa sensibilidade? É uma capacidade de você mover no mundo com uma empatia, e uma sensibilidade à dor e ao sofrimento alheio, tá? Não que você tenha que necessariamente virar uma Madre Teresa de Calcutá, né, e tentando aliviar a dor dos outros, mas você vai sentindo, né, a dor dos outros seres, a dor das outras pessoas, vai desenvolvendo uma empatia. Você precisa ser uma pessoa refinada, né? Muito refinada. As pessoas com mentes mais grosseiras, elas são indiferentes ao sofrimento alheio. Isso é uma realidade. É por isso que essas pessoas que dominam o mundo, esses superbilionários que estão dominando todos os governos, né, principalmente das potências mundiais, eles não têm problemas de fazer esse genocídio, de matar milhões de pessoas. Eles não têm nenhuma empatia, eles se tornaram mentes grosseiras, indiferentes à dor alheia, né? Mas já uma mente refinada, uma mente purificada, uma mente sensível, ela inevitavelmente sente a dor alheia. Uma mente sensível é aquela que sente a dor de si, né? Ela não está. Porque uma pessoa que é muito grosseira, muito densa, grosseira mesmo, né? Ela não sente a dor dos outros e ela se torna uma pedra. Se você tentar machucar alguém, usando insultos mais sutis, como psicológicos, ou isso e aquilo, a pessoa é uma pedra, ela não se deixa machucar. Esse é um outro twist, né? Um outro lado disso aqui. Uma pessoa grosseira, ela não se permite machucar, e tem pessoas que, para sobreviver, devido a experiências de dores profundas, continuadamente, elas se tornam duras, nada penetra as pessoas. Então, elas perdem a sensibilidade até mesmo a respeito da dor infligida a ela mesma, né? O problema de adotar este caminho, né, de se tornar duro, é que quando você se torna grosseiro e duro, você fecha o portão para sentir a dor, mas você fecha o portão para sentir também a bem-aventurança, a felicidade, a paz e a alegria de viver. Você fecha ambos os lados, tá? Então, aqui o que está sendo dito é que uma pessoa que quando ela machuca a outra, ela ela sente a dor do outro, a pessoa sente sensível. Não somente ela sente a sua própria dor, né? Ela não nega e ela não colocou um escudo. São duas coisas diferentes, tá? Eu vou ilustrar um pouco isso. Uma coisa é você realmente se tornar uma pedra que você não sente nada. A outra coisa é você permanecer sempre muito sensível. Nós vimos algumas passagens do Gita que fala sobre esse aspecto, né? Que o Yanni é aquele que tem, neste contexto, duas personalidades. Uma, quando ele é
o fazedor da ação e outro quando ele recebe. Quando ele faz, ele tem um cuidado e uma sensibilidade enorme para não machucar o outro. Mas quando ele recebe, ele tem não é uma proteção ou uma rigidez, ou uma coraça, né, de uma tartaruga, assim, mas ele simplesmente ele tem uma imunidade que aquele que procura, né, devido a ver uma mente mais grosseira e mais violenta, tenta machucar uma pessoa sábia, esse machucado não penetra ele, não porque ele se endureceu, embora na analogia, como ele é duro quando recebe, mas ele é uma flor quando ele coloca as palavras e as ações no campo, né? Nesse sentido, quando ele recebe, ele não é duro como a pedra, mas a sabedoria dele, a compreensão da natureza humana, desse aspecto psicológico, o fato de que as pessoas estão cheias de ferimentos dentro e qualquer coisa impulsiona a tendência de ferir aqueles ao redor. Então, essa pessoa, ela simplesmente ela tem essa resistência, essa proteção, esse escudo, mas sempre devido à sua sabedoria, à sua compreensão a respeito da condição humana, tá? Então, a pessoa é sensível para com ela, é sensível para com os outros, ela sente a dor dos outros, né? Ela tem empatia, amor. Qual é a consequência? Quando uma pessoa sábia no momento impulsivo, diz palavras ásperas ou faz ações, né, indevidas que possam machucar outras pessoas, né? Às vezes você faz com pessoas que são tão enrijecidas que você fala, ainda bem que a pessoa virou uma pedra e não está sentindo nenhuma dor, né? Eu teve um período na minha vida que eu tinha uma namorada lá na Índia que era uma pessoa extremamente sensível, né? Assim, mas era um problema, porque qualquer coisinha que eu dissesse, que se fosse um pouco fora do padrão dela, ela começava a chorar e tinha crises emocionais, se machucava, ficava magoada, né? Então eu falava assim, nossa, essa aqui é um relacionamento de alta manutenção, como a gente disse, né? Então você pode ter um relacionamento desse tipo, mas você pode ter um relacionamento com alguém que não sente nada, porque de modo a sobreviver, ela desenvolveu uma coraça, né? Um endurecimento, uma rigidez que não que permite ela não sentir os ataques dos outros, né? Pelo menos a nível mais consciente. Mas a pessoa, o Yanni, na hora que ele coloca a ação, ele tem muito cuidado, mas naturalmente, né, o Yanni também tem alguns viés, né, alguns gatilhos, e pode ele simplesmente ter uma reação mais violenta, né? Então, quando ocorre dele machucar alguma pessoa, né, ele não somente machuca aquela pessoa, mas ele está se machucando, esse é o conceito, tá? Ele vai se machucar, por quê? Porque machucar os outros a sensibilidade de uma pessoa sábia é tal que imediatamente aquela dor é a coisa mais profunda que ocorre dentro da mente do sábio, entendeu? Eu machuquei alguém, entendeu? Então, se eu não consigo viver sem alguns momentos, né, de momentos de eu esqueci a palavra em inglês, em português, alguns momentos, né, nos quais eu, né, por um gatilho que seja, eu posso dizer alguma coisa que possa machucar o outro, né? Então eu prefiro me afastar de determinadas pessoas, porque machucar os outros dói a si mesmo, entendeu? Dói a você mesmo. Fazer piadinhas inoportunas, inadequadas, fora de contexto, entendeu? Que a gente espera, era só uma brincadeira, mas a brincadeira pode machucar pessoas, né? A mãe sabe disso, né? A mãe, quando bate numa criança, depois ela fica mal com ela mesma, né? Hoje em dia não se pode mais dar palmada em criança. Machucar uma outra pessoa é como machucar a si mesmo para uma pessoa muito refinada, muito sensibilizada. E aqui tem um mecanismo aí, eu não gosto de machucar os outros porque eu não gosto de machucar a mim mesmo, né? Então esse é um mecanismo, né? Eu prefiro ver esse mecanismo. Não, eu não machuco ninguém porque eu não quero me machucar, não. É mais assim, eu não quero.
machucar, não quero ferir ninguém, seja eu ou qualquer outra pessoa, entendeu? Então eu vejo a dor do outro e aquilo me faz mal, seja essa dor, né, provocada por uma ação minha ou por outras pessoas, eu tenho empatia para as pessoas, né? Eu não gosto de me machucar, então eu não vou machucar os outros. É o conceito do ahimsa, né? Eu não faço aos outros aquilo que eu não quero seja feito a mim mesmo, né? Então, se você é uma pessoa muito sensibilizada, purificada, refinada, você se torna incapaz de machucar o outro. Toda vez que você machuca o outro, aquilo perturba um pouco a sua paz, tá? Perturba um pouco a sua paz. Como ele se sente humilhado, como ele se sente perturbado, como ele é perturbado, às vezes outras pessoas. Aí o Swami, por exemplo, um exemplo assim, às vezes você faz uma coisa tão pequena, mas você é uma pessoa tão sensível, você fala assim, não, eu disse coisas que eu machuquei a Marinéia, né? E aí depois eu falo com o Marcelo, eu falo, nossa, eu machuquei de repente a Marinéia. Né? Aí as pessoas podem dizer, que isso, cara, não liga para isso não, não importa não, né? Não seja tão sensível, né? É, tudo isso passa, né? Mas a pessoa que fez esse ato, registrou esse ato e sente a dor que ele infligiu no outro. Infligiu é a palavra correta, Marcelo? Obrigado. Seguir o valor ahimsa, não violência, é possível se eu tornar a minha mente sensível. A sensibilização da mente é necessária para que eu possa viver uma vida sem violação aos outros, sem violência aos outros, né? Sem ferir os outros, né? Sem fazer aos outros o que eu não quero seja feito a mim. Então, essa sensibilização ela é necessária porque ela vai ajudar você. Não, eu estou ferindo os outros, eu já tenho uma sensibilidade que eu não posso ver as outras pessoas feridas, principalmente se foi por um ataque meu, por minha causa, entendeu? Mas eu já tenho uma sensibilidade de não ver as pessoas feridas, né? Então, eu não quero colocar ainda, acumular mais ainda dor ferindo eu também essas pessoas, né? Então, essa sensibilização ela é importante para que eu possa conter essa ignorância, né, universal, que é aquela de atacar e agredir sempre que minhas expectativas não forem preenchidas, né? Não, eu não quero machucar ninguém, eu não quero que ninguém seja machucado, mas acima de tudo, eu não quero contribuir por mais dor, né, e ferida neste mundo, né? Então, a sensibilização é absolutamente compulsória para que a gente possa conter essa tendência violenta, né, de ferir os que acaba ferindo os outros, né? Agora, como é que a gente obtém essa sensibilização, né? Essa sensibilização é através de um processo vedântico qualificações, desenvolvimento de qualificações, etc., através dos quais eu vou me refinando, vou me satificando, eu vou me sensibilizando, né? Sutilizando a mente, né? Então a mente vai se tornando sempre mais pura, mais sensível. Isso só é possível através da assimilação desses ensinamentos, tá? O conhecimento é um problema para resolver a causa do ahimsa, né? A causa do himsa, que é a violência, né? A violência é devido a esta profunda incompreensão das leis de Deus, neste caso, né? E a compreensão das leis de Deus me permite compreender que ninguém quer ser machucado, portanto, eu não devo machucar ninguém, e de tal modo que essa compreensão dependeu de tal sensibilização. Então, essa sensibilização depende da compreensão, a compreensão vai ser ainda mais retroalimentada por essa sensibilização, e o indivíduo vai purificando mais, refinando mais, e vai evitando ferir os outros, né? E ele se torna uma pessoa com essa virtude não violenta, a rimsa, né? Que, numa linguagem positiva direta, é uma pessoa com muita empatia e compaixão. Portanto, viver uma vida ahimsa torna a minha mente mais sensível, né? Naturalmente, é um ciclo, tá?
Uma mente sensível produz mais a ahimsa produz uma mente mais sensível, tá? É um ciclo, é cíclico com esse relacionamento. E uma mente sensível é necessária para apreciar os tópicos sutis do Vedanta. Aí ele fala, então, a sensibilidade, a purificação, o refinamento vai tornando a pessoa uma observadora do Dharma, e o Dharma mais elevado, a lei mais fundamental é a Ahimsa, né? Então, e essa mente sensível é uma mente refinada, purificada, né? E uma mente que experimenta um Viveka Shakti bom, né? Sem essa qualidade, sem essa mente sensível, purificada, refinada, qualificada, você não consegue apreciar e assimilar os ensinamentos mais sutis do Vedanta. Tudo muito simples, claramente colocado. Portanto, uma mente sensível é necessária para que a gente tenha sucesso na busca do autoconhecimento. O Vedanta, os ensinamentos Upanishadas, embora sejam simples, eles são muito sutis e eu preciso de uma mente muito sutilizada, refinada, sensibilizada, né? Dominada por Sattva Guna. Ahimsa significa sensibilizar a sua mente. Ahimsa é uma expressão de uma mente sensível, eu diria, né? Uma mente sensível é um subproduto de uma mente, alguém que desenvolveu a capacidade, né, de conter essa tendência violenta inerente a quase todo ser humano, né? Então, mesmo quando eu leio o jornal sobre violência acontecendo na Palestina, onde é que seja, né? Eu sinto a dor das pessoas. Se minha mente não sente dor, essa mente é chamada de mente grosseira. Ela quer justificar genocídios, não, é não? Atrocidades, né? Eu devagarzinho estou me afastando de todas as pessoas que ainda tentam justificar as atrocidades e os genocídios que ocorrem pelo mundo, né? A lavagem cerebral, as viés de cada um dos seres humanos, né? Vão fazendo de modo que as pessoas elas sejam compradas, elas comprem as narrativas, né, propagandistas desses donos do mundo que simplesmente só sabem mesmo criar a dor para extrair, roubar, né, ocupar outras áreas, etc. É por isso que alguém disse, o próprio crime se torna o castigo para uma mente sensível. Se você fere alguém, você está ferindo a você mesmo. Se você fere, o próprio ferir o outro é um castigo para uma mente sensibilizada, tá? Você sente isso quando você faz alguma coisa, tá? Não posso entrar nos detalhes, mas você sente isso, tá? Isso aí é uma coisa que me dói também. Pelo menos eu sempre peço desculpa, tá? O próprio crime se torna um castigo para a mente sensível, para uma mente grosseira. Isso não quer dizer nada, né? Aquele Não vou nem citar mais o nome dessa gente. Mas, portanto, precisamos do quê? Sukshma, Buddhi, intelecto refinado, capaz de ver as coisas claramente, intelecto perspicaz. Então, a Ahimsa é um valor muito importante. A não violência é um valor supremo. Esse é o Dharma mais importante, é a não violência. Não, não existe justificativa para genocídios e para violência. Se a gente quer responder à violência com muito mais violência, a gente vai produzir ainda muito mais violência, porque esse mundo é como se fosse uma conta, um banco kármico, de um modo tal que se eu deposito ainda mais violência, eu vou colher ainda mais violência, tá? Por isso que eu acredito que algumas nações atualmente, né, fazendo esses atos cruéis, violentos, elas pagarão um karma muito, muito pesado. O próximo virtude, o valor, é Shanti. Shanti, paciência, tolerância. Veja bem, aqui não é Shanti, é Kshanti. Eu não conheço bem essa variação do Shanti, Kshanti,
né? Quando eu ouvi a primeira vez ele falando essa palavra, eu pensava que fosse o mesmo Shanti, num contexto diferente, mas aqui é diferente. Tem dois sentidos essa palavra, duas conotações, dependendo do contexto, né? Uma delas é a tolerância e a outra é a paciência, tá? Então você vai compreender tudo isso agora no desdobramento da aula. Um significado dessa palavra é uma resistência mental ou uma imunidade para que ela não seja perturbada quando as expectativas não são cumpridas. Mas como assim? Eu não quero ter expectativa nenhuma. Quase impossível, né? Quase impossível, né? Você vai para o aeroporto, você está querendo viajar, voltar para casa, na hora que você vai tentar entrar no avião, né, lá no counter da companhia aérea, eles dizem que você não pode voar, por isso, por isso e por aquilo. Ah, não, é uma regra nova que começou semana passada, né? Então é possível você não ter expectativa e não ter uma certa reação de frustração e às vezes até de muita irritação, né? Então, esta imunidade a respeito dessas expectativas obstruídas, obstaculizadas, né? É um sinal de que nós desenvolvemos essa tolerância a respeito das adversidades, a respeito das expectativas não preenchidas. Pode ser uma coisa mais surpreendente possível ou mais banal possível, dependendo do nível de resistência da pessoa, a pessoa pode estar perturbada até mesmo, né? Se o chá ou o café não foi exatamente do modo que ela queria. Na verdade, essa resistência mental, ou imunidade, é uma extensão da não violência. Como assim? Você, você, você pratica essa compreensão, lembrando ela, né, constantemente, retendo esta perspectiva de conhecimento, de compreensão, né, e você vai se tornando uma pessoa não violenta. Então, se você não coloca violência nos outros, né, você colhe menos violência. Mas quando você colhe alguma adversidades em relação à sua expectativa, né, você tem essa imunidade ou força mental. Somente quando minhas expectativas não são atendidas, eu me machuco, né? E quando me machuco, minha resposta imediata é ferir o outro. E, portanto, rimsa é somente quando eu me machuco, quando minhas expectativas não são atendidas. Então, a extensão de ahimsa, na, na verdade, a extensão de ahimsa, não violência. O significado da palavra kshanti, kshanti é uma extensão. Kshanti aqui significa tolerância ou resistência. Essa é uma extensão de uma mente sensibilizada que observa a não violência, né? Que não violência. Então, agora eu conectei os pontos. Uma mente equilibrada, sensível, que não responde com violência, é invariavelmente uma mente extremamente tolerante, tá? Então, Shanti tem dois significados: tolerância e paciência. Uma mente extremamente não violenta é uma mente extremamente tolerante. Tolerância é esta imunidade, esta força, esse equilíbrio mental, emocional, psicológico que nos permite, né, de receber parábolas contrários às nossas expectativas, né, normais, naturais, né, sem perder o equilíbrio, né? Hipsa, ferir, a violência somente é possível quando me machuco, quando minhas expectativas não são atendidas. Então, esse é o mecanismo geral de todo ser humano, né? Se algo, né, ocorre muito contrário às suas expectativas, a tendência nossa é dar chilique um pouco, né? Mais, alguns menos, ter reações, né, mais emocionalmente mais fortes, mais violentas, né? Shanti significa desenvolver esta imunidade, este equilíbrio, né? Esta tolerância a respeito dos parábadas, né? Essa imunidade, de modo que
configuração do campo, a situação do campo, né, de modo que a situação do campo seja incapaz de perturbar a minha mente, né? Então, esta tolerância, em inglês a palavra usada é forbearance, capacidade de suportar, né, situações muito difíceis, né? O James costumava apresentar um exemplo muito simples no contexto da cultura americana, é que você está chegando o dia do Super Bowl, você é um fã de futebol americano, e você preparou tudo, preparou todos os salgadinhos venenos, né? Todas aquelas comidas tóxicas, uma pizza tóxica, e você comprou cerveja tóxica, você chamou seus amigos, né? Televisão enorme lá, você vai ver o Super Bowl, leva 4, 5 horas, etc, etc. Tanta publicidade, e aí no último momento a sua sogra liga para sua mulher e diz assim: ó, tô vindo aí, vou passar esse domingo com vocês. E ela odeia futebol, ela odeia televisão, ela odeia cerveja e pessoas que bebem, né? Então, o que que o marido vai fazer? Se ele simplesmente bater de frente com a sogra e com a mulher, ele vai criar um problema ainda maior, né? Então, ele tem que ter uma tolerância muito grande, dizer assim, ok, este é o meu parábola, eu estou aqui adotando um curso de ação que seja a menos irritante possível, digamos assim, né? Menos irritante possível. Eu vou deixá-la chegar aqui, eu vou ficar com ela um pouco e depois eu digo que vou no supermercado, eu vou para casa de um vizinho assistir o jogo com eles, né? Então, na verdade, é uma extensão do ahimsa, não violência, somente quando minhas expectativas não são atendidas, eu me machuco e acabo ferindo os outros. Portanto, ahimsa é somente quando me machuco, né? Não. Então, a questão é como não se machucar. Como não se machucar, né? É simplesmente uma capacidade quase que além da natureza humana de receber os impactos da vida da vida com equanimidade. Algumas pessoas te amam, algumas pessoas te odeiam, algumas pessoas te atacam, algumas pessoas, né, elas simplesmente elas te ajudam, te amam, né? E você vai desenvolvendo uma equanimidade porque você se tornou uma pessoa mais sábia, né? E você vai parando de ter expectativas a respeito de qualquer que seja as coisas, as situações e as pessoas. Não é assim, Marcelo? O processo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.